aula, e esta aula aqui é sobre a correção da atividade que eu deixei na semana passada. Essas questões elas envolvem o cálculo de massas, né? A questão diz assim: consulte a tabela periódica e determine as massas moleculares das substâncias abaixo. Eu deixei um número grande de itens, eu vou estar corrigindo alguns, né? Os mais importantes e aqueles mais complexos. Então, no item A, eu tenho HNO3. HNO3 é o ácido nítrico. Vou só mudar a cor aqui da caneta, beleza? Então, o ácido nítrico, ele é composto de um átomo de hidrogênio, um átomo de hidrogênio e três átomos de oxigênio. Então, observem que nós temos aqui as massas, né, dadas em U, as massas atômicas dadas em U, de cada um dos elementos. Então, eu vou começar aqui pela massa do hidrogênio, que é 1, mais a massa do nitrogênio, que é 14, mais a massa do oxigênio, que é 16. Só que você percebe que o oxigênio aparece três vezes. Então, você multiplica isso por 3, né? E aí, 1 mais 14 dá 15, mais 16 vezes 3 dá 48. Resultando aqui, né? 15 mais 48, 8 mais 5 dá 3, aí 1, 5 mais 1, 6. 63. Como a gente está pedindo para que você determine a massa molecular, né, a massa molecular é determinada em U. Então vai ficar 63 U. Alguém obteve um resultado diferente? Não, professor. Certo. 63 U. Alguma dúvida? Beleza. Dando continuidade, eu tenho agora que determinar a massa molecular, né, do H2SO4. Então, coloco a massa do elemento que aparece na fórmula, vezes a quantidade que aparece. O hidrogênio aparece uma vez, duas vezes, então vai ficar 1 vezes 2. Mais o enxofre, que é 32, mais o oxigênio, que é 16, e aparece 4 vezes. Então vai ficar 16 vezes 4, né? 1 vezes 2 dá 2, mais 32, mais 16 vezes 4 dá 64. Fazendo a soma aqui, eu vou ter 34 mais 64. 34 mais 64 dá 98 U. Então, essa é a massa molecular do H2SO4. Essa daqui é um pouco mais complexa, né? Fiz questão de colocar esse item para que vocês observem a repetição de alguma elementos, né, dentro de parênteses. Então, se você tiver parênteses, você repete também o parênteses. Então, você abre o parênteses e aí coloca. Ó. Quem que aparece aqui? O nitrogênio de massa 14 mais o hidrogênio de massa 1, só que ele repete quatro vezes. Então, coloca vezes 4, fecha o parênteses, e você percebe que tem um 2 aqui após o parênteses. Então, você tem que multiplicar tudo aquilo por 2, né? Mais o SO4. O S é 32, é um enxofre, mais o oxigênio, que é 16 vezes 4, ele aparece 4 vezes. E aí você resolve isso aqui dentro, né? Logo, a expressão numérica, você resolve o que está dentro do parênteses no começo. Logo, 14, 1 vezes 4 dá 4, primeira multiplicação, mais 14 dá 18. Aqui deu 18, certo? E aí eu multiplico logo por 2, né? 18 vezes 2 dá 36. Vai ficar 36, mais aqui vai dar 64, né? Como eu vi anteriormente.
E eu vou colocar o 32 aqui de novo. 32 mais 64. Beleza? E aí imagina assim, ó. 36 mais 64 dá 100, né? E depois eu somo. 100 mais 32 dá 132 U. Tranquilo, meus amores? Vocês conseguiram responder esse item direitinho? Ou ficaram confusos? A gente interage, eu necessito que vocês respondam aí com áudio. Pode ligar o áudio e responder. Colocar no chat, eu vou me perder aqui. Respondam. Eu consegui. Tudo bem. O meu deu certo. Ótimo. Então vocês estão no caminho correto, né? O item E é semelhante aqui ao item D e com a questão da repetição de parênteses, né? Então, como é que a gente vai resolver aqui? Pega lá a massa do cálcio. Massa do cálcio é 40, né? Vou ter 40 vezes 3, mais, aí você tem isso aqui, ó. PO4 e 2 fora do parênteses. Então, abre o parêntese aí, coloca a massa do fósforo, que é 31, mais a massa do oxigênio, que é 16, multiplica por 4. Fechou o parênteses, o que que eu vou colocar agora? Vezes o 2, né? 40 vezes 3 dá 120, mais isso aqui vai dar 64, né? 64 mais 31 dá 95. Você vai ter 95. Aí eu coloco vezes 2. Pronto. 95 vezes 2, 180, 120, 90, né? 90 vezes 2 dá 180. E aqui 10, 190. Aqui você vai ter 190 mais 120, 310. Ok? Professor, e o Oi. item C? Pronto. Eu escolhi aqui alguns itens para resolver, né? Eu escolhi o A, B, C, o D e o E. Porque esses outros itens, eles são mais simples. Ah, eu quis pegar dois simples e dois mais complexos. Mas se você quiser, eu Certo. respondo aqui o item C. Não precisa não. Não? Tá. Deixa eu só ver aqui na atividade quanto que vai dar. Aí você confere aí com o seu gabarito, tá? Daqui a pouco eu falo para vocês. O item Tá bom. C é o C6H12O6. Isso daí acho que dá 380, se não me engano. Deixa eu ver aqui. O meu deu 180? 180, desculpa, não é 380, não. 180. Essa massa aí é a massa dessa substância aí, que é a glicose. Certo? 180, Perdão. Confere aí, mulher. 180. Sim. Bem, vamos para a questão de número 2, né? Aqui nós temos o seguinte: quantas moléculas se encontram, né, em 245 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4? E aqui nós temos a constante de Avogadro, né, e as massas atômicas do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio. Vou dar um pulo do gato aqui, né? Essa substância aqui eu já calculei na questão anterior, no item, no item B, ó. Se você observar o item B aqui, tem a massa dele que é 98 U. Só que eu vou mudar apenas a unidade, né? Eu vou colocar aqui o seguinte, ó. 1 mol de H2SO4
tem 98 gramas, né? E esses 98 gramas tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Opa, então assento aqui. Moléculas. E aí nós temos uma massa. Quanto é que é a massa que ele pede? Que ele te dá 245. Então você vai relacionar 245 gramas terão um número, vou colocar aqui um X mesmo, né? Um número X de moléculas. Aí você resolve por regra de 3, né? X vezes 98 vai dar 98x e vai ser igual. Aí você multiplica 245 vezes o 6 e repete aqui o 10 elevado a 23. Eu vou calcular aqui bem rapidinho, né? Vou usar a calculadora aqui para não demorar, né? 245 vezes 6. Então, vou obter aqui 1470 vezes 10 elevado a 23. Ok? Está acompanhando o raciocínio? Ok, pessoal? Sim. Isolando o x aqui, nós vamos ter 1470 vezes 10 elevado a 23 dividido por 98. E aí eu pego aqui a calculadora, divido por 98. 1470 dividido por 98 dá 15. Então vai ficar 15 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ah, professor, eu peguei uma questão de vestibular que não tem o 15 vezes 10 a 23. Mas provavelmente vai ter isso aqui, ó. Você vai converter aqui, né? A vírgula está aqui no final. Desloca uma casa para a esquerda. Então vai ficar 1,5 vezes 10. E esse deslocamento de uma casa, você vai acrescer aqui em cima moléculas. Ok? 1,5 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Ok, pessoal? Ok, professor. Muito bem. Esses dois itens estão, essas duas respostas são a mesma, né? Você pode encontrar de um jeito em vestibulares. E aí nós vamos ter a questão de número 3, que diz qual é a massa de 2,5 mol de ácido sulfúrico. Anteriormente nós vimos que 90, 200 meu Deus, a massa molar dele, molecular dele é 98 e a massa molar é 98 gramas por mol. Ou seja, em um mol nós temos 98 gramas. Então isso aqui é muito simples, você vai multiplicar, ó. 2,5 mol vezes 98 gramas, tá? Entenderam o raciocínio? Ok, pessoal? Sim, professor. Sai daqui, né, ó. Sim. Um mol tem 98 gramas, né? Um mol de ácido sulfúrico, 98 gramas. E 2,5 mol de ácido sulfúrico tem chamado de Y. Então, isso daqui é 1 vezes Y dá Y, 98 vezes 2,5. Fazendo os cálculos aqui, 98 vezes 2,5 dá 245 gramas, né? Beleza? Alguma dúvida na questão?
Não. Não. Tranquilo. Estou seguindo com a questão de número 4, né? Qual é a quantidade de mols existente em 1,5 vezes 10 a 24 moléculas de ácido fosfórico? E aí a gente tem a fórmula do ácido fosfórico, que é H3PO4. E aí as massas moleculares de cada um, né? As massas atômicas dos elementos, desculpa. Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Calcular a massa molecular do ácido fosfórico. E dá igual também a massa do ácido sulfúrico, que é 98U. E aí nós vamos fazer o seguinte: 1 mol de H3PO4 tem, tem 98 gramas, e essas 98 gramas tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas desse ácido, né? Aí nós vamos fazer o seguinte: esse 98 gramas você não vai utilizar, nós vamos utilizar apenas esse número, né, que é o número de moléculas presentes em 1 mol de H3PO4. Então, reescrevendo isso: 1 mol de H3PO4 tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E aí nós temos o número de moléculas, né? Que é 1,5 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Está para chamar de Y. Por regra de 3, nós vamos multiplicar 6 vezes 10 a 23. Y é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 24. Tranquilo? Isolando o Y, nós teremos 1,5 vezes 10 elevado a 24 dividido por 6 vezes 10 a 23. Se quiserem falar, pode, viu? Tá tudo tranquilo aí, gente? Tudo na paz? Sim, professor. Sim. Então, eu vou converter aqui esse 1,5 para 15, né? Para dividir melhor aqui. Deslocando para a direita, nós vamos ter 15 vezes 10 elevado a 23, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. 15 por 6, né? Dá igual a 2,5. Então, vamos ter 2,5 vezes 10 elevado a 23. Não, meu Deus, desculpa. Esse daqui não vai existir mais, né? Se você dividir aqui, posso colocar só outra cor aqui no... Ai, bicho. Vou colocar só o vermelho. Então, divide aqui 15 por 6 dá 2,5, né? Aí corta 10 a 23 com 10 a 23. E aí fica vezes 1 aqui. Então, nós vamos ter 2,5 mol, né? Em 1,5 vezes 10 a 24 moléculas desse ácido, né? Um ácido fosfórico, que também está presente em refrigerantes. Alguma dúvida, pessoal? Não. Professor, eu Oi. tenho uma. Diga lá, Se filho. no caso, no cálculo, tivesse ali, né, quando tem o 10 elevado a 23 dividido, né, pelo o valor final ali antes de ter o resultado, se o expoente do 10 fosse diferente, ia usar a regra para subtrair e Sim, repetir, sim, por exemplo. sim, É, isso. É beleza. porque isso. Porque na realidade, se você pegar aqui, meu Deus, Pablo, beleza. Se você pegar aqui e fizer a lógica, né, você tem 23 menos 23 dá zero. Aí você teria assim, ó, 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é igual a 1, né? Ou seja, 2,5 vezes 1, 2,5, tá?
Aí se você tivesse 1,5 dividido por 6, isso daria 0,25 vezes 10 elevado a 1. E aí multiplicaria e daria isso daqui, né? Certo? Então, se tu pegasse aqui 1,5 dividido por 6, daria isso daqui, ó, 0,25. Aí você teria 10 elevado a 24 menos 23, né? Aí ficaria 10 elevado a 1. Aí você teria isso. E no final das contas, 0,25 vezes 10 dá 2,5. Ok? É a mesma coisa. Só porque nós estamos por caminhos diferentes. Tranquilo, pessoal? Deu certo aí, Kilson? Sim. Beleza. Questão 5, né? Diz assim, nas condições normais de pressão e temperatura, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é D. Aí você tem as massas atômicas do carbono 12, oxigênio 16, e o volume molar, né, nas condições normais de temperatura e pressão, 22,4 litros. E aí, o que a gente faz? Basicamente, nós vamos calcular qual é a massa molar do dióxido de carbono e relacionar com a massa disponível aqui. Então, o CO2 vai ter a seguinte massa molar: 12 carbono, né? Mais 16. 6 mais 2 dá 8. E 1 mais 1 dá 2. Então, você tem 28 gramas por mol. Logo, eu posso dizer o seguinte: 1 mol de CO2 ocupa, né, na realidade, tem 28 gramas e também ocupa 22,4 litros, né, nas condições normais, temperatura e pressão. Aí você relaciona 10 gramas ocupará um volume que eu vou chamar de Y, tá? Regra de 3 de novo. Percebam que a maioria das questões utilizam regra de 3 para serem resolvidas. Então, você vai ter 28Y é igual. Aí você vai multiplicar 10 vezes 22,4 dá 224. Isolando o Y, nós teremos 224 dividido por 28, né? É muito importante que você pratique essas divisões, porque em vestibulares vocês não vão ter calculadoras, né? 224 dividido por 28 dá 8. 8 o quê, professor? 8 litros. Então, 10 gramas de CO2, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupam 8 litros. Beleza? Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Sim. Todo mundo conseguiu chegar nessas respostas? Sim. Massa, massa. E as questões seguintes, né, são para que vocês resolvam com o professor livre de vocês. Questão 1 diz assim: a magnetita, o minério do qual se extrai o ferro, possui fórmula molecular. E aí você tem isso aqui, ó. Fe3OX, e sua massa molecular é Professor, 232U. Oi, Wesley. é para anotar a Não, resolução? não, eu queria que vocês acompanhassem aqui, né? Não precisa. O que vocês precisavam fazer eram aquelas questões anteriores, tá? Isso aqui é para que a gente explore mais, compreendam que existem questões mais complexas, né? E aí eu estou trazendo essa resolução com vocês. E aí você tem o seguinte: determine o valor de X e escreva a fórmula molecular da magnetita. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Olha, a fórmula dele vai ser Fe3OX, né? Certo? Então, primeiro, a gente vai relacionar a massa molar, molecular, com a massa disso daqui. Nós vamos ter a massa do ferro, que é 56. Então, vai ficar 56 vezes 3, né? Mais
massa do oxigênio, que é 16, vezes um número X, que eu não sei quanto que é. E isso deve dar igual a 232, que é a expressão algébrica, né, basicamente. 56 vezes 3, eu vou obter 168 mais 16x. E isso deve dar 232. Aí o que eu faço? Isolo 16x, 232, está positivo, o 168 vai ficar aqui do outro lado como negativo. Certo? Então eu vou ter 16x é igual a 168, na realidade 232, né? Menos 168. Eu vou obter aqui 64. Isolando o x, nós vamos ter 64 dividido por 16. Então, nosso x vai ser igual a 4. Logo, a fórmula molecular disso, né, do Fe3OX, vai ser Fe3O4, tá? Então, o x aí você vai substituir por quanto? Por 4, que é o valor que nós encontramos. Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Ótimo, mas se tiverem dúvida, pode falar, tá? Alguém, se tiver, né? Pode ficar à vontade. Fala aí no microfone que eu repito ou tiro sua dúvida. Questão de número 2. A fórmula molecular do octano, um dos componentes da gasolina, obedece à proporção CnH2n mais 2. Sua massa molecular é de 114. Qual é a fórmula do octano? Então, vou relembrar o seguinte, ó. O carbono tem massa 12. Nossa, ficou horrível. Horrível. E o hidrogênio tem massa 1. Eu vou fazer como se fosse a questão anterior, né? É Cn, então eu vou ter massa do carbono vezes o N, né? Mais o hidrogênio, que é 1, vezes 2N mais 2. E isso deve dar igual a quanto? A 114, né? Então, eu vou ter 12N mais 2N mais 2, né? Isso deve ser igual a 114. 12N mais 2N dá 14N. Mais 2 é igual a 114. 14N vai ser igual a 114 menos 2. 14N vai ser igual a 112. Aí, isolando o N, eu vou ter 112 dividido por 14. Então, esse meu N aqui dá igual a 8, tá? Pode fazer aí, ó. Na calculadora, 112 dividido por 14 dá 8. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Pegar a fórmula, né? E eu vou substituir. O N vale 8. Então, vai ficar C8, ó, no lugar do N eu coloco 8. H, 2 vezes o valor do N é 8, mais 2. Resolvendo isso aqui, eu vou ter C8, H, 2 vezes 8 dá 16, mais 2 dá 18. Então, fica C8, H18. Então, esta é a fórmula do octano. Octano. Tranquilo, pessoal? Deu para compreender a questão? Sim. Professor, Oi, Wesley. essa questão ela não fala a unidade de C, mas tipo na questão de vestibular do Enem traz, né? Traz, com certeza. Eu não coloquei, Wesley, porque assim, eu já falei a massa do carbono outras vezes, né? Deixa eu ver aqui.
falar dela aqui. Na verdade, eu não falei massa do carbono em das questões. Pronto, falei aqui na questão 5. O CO2, a massa do carbono é 12. Então, eu já tinha falado isso anteriormente, né? A massa do carbono. Aí vai ser sempre 12, certo? Massa do hidrogênio, sempre 1. E aí, às vezes, você vai, de tanto você praticar, você vai pegar as massas dos elementos e já saber na cabeça, né? 16 é do oxigênio, o hidrogênio é 1, o carbono 12. Alguns elementos a gente vai memorizando, né? Ok, galera? Tudo tranquilo? Sim. Tudo bem. A questão de número 3 pergunta o número de mols de carbonato de cálcio. Atenção para 2.000 quilogramas desse sal. E aqui você tem as massas atômicas dele, né? Os elementos presentes aí no carbonato de cálcio. Então, inicialmente, a gente calcula a massa molecular dessa substância. O cálcio é 40, mais o carbono, que é 12, mais o oxigênio, que é 16, vezes 3. Resolvendo isso daí, aqui eu vou ter 48. 48 mais 12 dá 60. 60 mais 40 dá 100. Então, nós vamos ter 100 gramas. Beleza? Então, nós vamos dizer o seguinte. 1 mol dessa substância tem 100 gramas. Ora, eu vou pegar isso aqui e converter para gramas, né? Para converter para gramas, eu multiplico isso aqui por 1.000, certo? Vou colocar em potência. Então, vou ter 2 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3. É isso aqui, ó, o 1.000, tá? Então, eu vou dizer o seguinte. 1 mol carbonato de cálcio tem 10 elevado a 2 gramas, ok? Então, um número x de mol, que é o que eu quero encontrar, vai ter 2 vezes 10. Aqui eu vou multiplicar, né? Ó. Repete a base, somos expoentes. 3 mais 3 dá 6. Então, nós vamos ter um número x, 10 elevado a 2x, né, que é o produto desses dois aqui, é igual a 2 vezes 10 elevado à sexta potência. Isolando o x, meu Deus, está horrível. Desculpa aí. Isolando o x, nós vamos ter 2 vezes 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 2. Então, meu x vai ser igual a 2 vezes. Aí a operação de potências, né? Mesma, potência de mesma base. Divisão, repete a base, subtrai os expoentes. 6 menos 2 dá 4. 4 o que, professor? Mol. Ok? Ok, pessoal? Ok, professor. Beleza. Alguma dúvida na questão? Ou posso continuar? Beleza. Continuar aqui. Pode continuar. Essa questão aqui, ela é mais chatinha, certo? A questão mais chatinha de todas, né? Qual é o número de átomos de carbono? Atenção. Átomos de carbono em 8 litros de etanol. E aqui nós temos a fórmula do etanol. Dados, né? A massa, densidade, a massa é igual a densidade dividido pelo volume. Eu botei isso aqui. E a densidade do etanol é 0,8 gramas por mol. E as massas atômicas do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16 e do carbono é 12, tá? Não sei porque não tem aqui. E 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, inicialmente, eu vou calcular qual é a massa do etanol. Como é que eu vou saber a massa, professor? Você vai pegar o seguinte: a densidade é a massa dada em gramas, normalmente, dividida pelo volume, é dada em ml. Né?
E aí você tem a densidade. Qual é a densidade do etanol? 0,8, né, gramas por ml. Vai ser igual a uma massa que eu vou encontrar dividido por 8 litros. Só que eu não posso pegar 8 litros. Então, eu tenho que pegar em ml. 8 vezes 1000 dá igual a 8.000 ml. Certo? Então, você vai colocar aqui 8.000, puxa mais, ml, né? E aí você vai obter o seguinte: a massa vai ser igual a 8.000 vezes 0,8. Isso dá 6.400. Não, aqui não é uma vírgula não, tá? Aqui é um ponto. 6.400 gramas. Então, encontrei a massa. Por que eu estou fazendo isso, né? Para encontrar o número de átomos de carbono. Então, o segundo passo é determinar a massa molar disso daqui, ó, do C2H6O, que é o etanol. Então, você vai ter, ó, C2H6O, carbono é 12, só que ele aparece duas vezes, mais hidrogênio é 1, vezes 6, mais o oxigênio, que é 16, né? 12 vezes 2 dá 24, mais 6, mais 16. Né? Resolvendo isso, nós vamos ter 46 gramas por mol. Então, observem que um mol de etanol tem quantos átomos de carbono? Tem dois. Ó. Então, nós temos o seguinte, um mol de etanol tem dois carbonos. Isso significa dizer que se eu for observar o número de mols, né, a constante de Avogadro, eu vou ter 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, vai ficar 12 vezes 10 elevado a 23. Então, posso dizer o seguinte: em 46 gramas de etanol, nós temos 12 vezes 10 elevado a 23 átomos, né, de carbono. Então, em 6.400 gramas de etanol, que foi a massa que eu encontrei, nós vamos ter um número Y de átomos de etanol, de átomos de carbono, desculpa. Você vai ter o seguinte, eu vou colocar na outra página, né? Y vezes 46, então teremos 46Y é igual, e aí você multiplica, ó, o 12 vezes os 6.400, né? Eu só não quero fazer essa divisão total, não. Aí você vai utilizar aí o recurso, converter em potência de 10, né? 6.400 em potência de 10, a vírgula está lá no final, desloca uma, duas, três casas, então fica 6,4 vezes 10 elevado a 3. Aí multiplica 12 vezes 6,4. 12 vezes 6,4. Aí obtém 76,8. 76,8, né? 76,8 vezes 10. Observem que nós estamos multiplicando agora, ó, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 23. Aí você vai repetir a base e somar os expoentes. Então vai ficar 10 a 26, né? Isolando o y, nós vamos ter 76,8 vezes 10 elevado a 26 dividido por 46, tá? Dividido por 46. Então, isso vai dar igual a 1, né, aproximadamente 1,67 vezes 10 elevado a 26 átomos de carbono, tá?
Como eu disse a vocês, essa é a questão mais chatinha de se resolver. Você tem que pegar bem direitinho o fio da meada para compreender totalmente. Alguma dúvida, gente? Repete esse que você fez, por favor. A última parte, Mariana? É. Pronto. Vamos entender aqui, Mariana, o seguinte, ó. Você compreendeu que a massa molar do etanol, que tem essa fórmula aqui, ó, tem 46 gramas. Deu para entender? Ó. Sim. Aí nós temos o seguinte: um mol dessa substância tem dois átomos de carbono, né? Ó. Então, se a gente pegar o número de Avogadro, que é esse número aqui que eu estou destacando, você vai ter 2 vezes ele, ok? Então, no mol de etanol, nós vamos ter 12 vezes 10 elevado a 23 átomos. Como foi esquisito isso aqui, meu Deus? Desculpa. Nós vamos ter essa quantidade de átomos de carbono, tá? Nessa massa. Qual é a massa? 46 gramas de etanol. Eu estou relacionando 46 gramas de etanol, que é um mol, tem 12 vezes 10 a 23 átomos de carbono, e na massa que eu encontrei de etanol no volume de 8 litros, que é 6.400 gramas, eu vou ter um número Y de átomos. Então, vamos explicar. Ó. 46 vezes Y, e aqui eu só fiz converter para potência de 10, como a gente viu nas aulas anteriores, né? Desloquei a vírgula 1, 2, 3 casas. Então, fica 6,4 vezes 10 a 23. Né? Para cada casa deslocada, eu acresço 1 no meu expoente. Eu vou estar relacionando 46Y, eu multipliquei 6,4 vezes 12, obtive 76,8 e multipliquei, né? Vezes o 10, as potências, ó. 10 a 3 e 10 a 23. Então, somei 23 mais 3 dá 26. Isolei o Y, 76,8 dividido por 46, 1,7 vezes 10 elevado a 26 átomos de carbono. Certo, Mariana? Certo, professor. Obrigado. De nada, minha querida. Dando prosseguimento aqui na questão, nas questões, né, nós temos a questão de número 5, que diz assim: corpo humano necessita diariamente 12 miligramas de ferro. Serve, né? Uma colher de feijão contém 4,28 mols de ferro. Quantas colheres de feijão, no mínimo, serão necessárias para que atinja a dose diária? Aí você tem o seguinte: a massa do ferro, a massa atômica do ferro é 56 U. E nós sabemos o seguinte: 1 grama tem 1.000 miligramas. Então, eu vou inicialmente converter isso aqui para gramas, tá? Então, 1 grama tem 1.000 miligramas. Então, essa massa aqui de ferro que o nosso corpo necessita é de 12 miligramas. E isso equivale a quantas gramas, né? Vou chamar de X. Então, eu vou ter o X, isolando aqui, é igual a 12 dividido por 1.000. Isso aqui vai ficar 12 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Né? Você vai pegar isso aqui e colocar como expoente negativo. Ok? Ok, pessoal? Ok. Muito bem. Então, nós sabemos o seguinte, ó, a massa molar do ferro é 56 U, né? A massa molecular. Então, nós vamos pegar aqui quantas colheres de feijão? Uma colher. Vamos. Uma colher de ferro. Feijão, né? Tem
Calma, 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 calma. Eu tô pulando, querendo pular etapas aqui, tá? Eu vou calcular logo o número de mols, né? Pronto. Isso aqui é para massa. É a massa lá do ferro, né? 12 miligramas. Então, se é o seguinte, um mol de ferro tem 56 gramas, né? Então, eu vou encontrar o número X em mol de ferro e vai ter 12 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, tá? X vai ser igual a 12 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 56, né? Se eu fizer isso aqui, fazer a divisão direitinho, eu vou colocar aqui 120. Perceba que eu desloquei a vírgula para a direita e decrescer do expoente. Então, fica 120 vezes 10 a menos 4. Tudo isso dividido por 56. Logo, x vai ser igual a 120 dividido por 56. 2,14. 2, cara, esse meu bicho não tá legal não. Canetinha aqui. 2,14, né, vezes 10 a menos 4 mol, tá? Eu vou colocar uma página nova, vou pegar meu carregador também, que o notebook está descarregando, tá, gente? Então, anota isso aqui, ó. 2,14 é o a gente ainda está fazendo, tá? 2,14 vezes 10 a menos 4 mol. Eu vou soltar o notebook para carregar. Pronto. Dando continuidade, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Pelo enunciado diz assim, ó, uma colher de feijão contém 4,28 vezes 10 a menos 5 mol. Então, vou colocar aqui na outra página, né? Uma colher de feijão contém 4,28 vezes 10 a menos 5 mol de ferro. E aí eu vou encontrar o número Z de colheres de feijão, que é o que a questão pede, vai ter o número de 2,14 vezes 10 a menos 4 mol de ferro, né? Aí você vai resolver isso sim. Z vezes 4,8, sei que, né? Eu vou deixar já isolado, né? 2,14 vezes 10 a menos 4 dividido por 4,28 vezes 10 a menos 5. Z vai ser igual. Posso deslocar aqui a vírgula, né? Para ficar positivo, para ficar maior o número de cima. 21,4 vezes 10 a menos 4. Menos 4 não, professor. Eu estou movendo aí para a direita. Eu tenho que acrescer em cima. Acrescer não, tenho que decrescer em cima aqui do expoente. Então, se eu desloco para a direita, eu decresço um daqui. Então, menos 4 menos 1, mais menos 1 deve dar menos 5. Dividido por 4,28 vezes 10 a menos 5. Então, o número Z aqui de colheres vai ser 21,4 dividido por 4,28. Dá 5. 5 colheres de feijão. Corta esse com esse, né? Beleza? Então, nós vamos ter aqui 5 colheres de feijão para suprir a nossa necessidade aí de ferro na nossa dieta. É importante ressaltar
que o ferro ele é essencial para a nossa respiração. Quando você está com anemia, o médico lhe recomenda que você tome um suplemento ou se alimente mais com comidas ricas em ferro, como, por exemplo, o feijão. Questãozinha chatinha para resolver, né? É outra questão chatinha para resolver, mas que em vestibulares, galera, vem muito esse tipo de questão, né? Não é só aquela questão de mamão com açúcar que a gente respondeu anteriormente, não. Vem isso daqui, vem esse estilo de questão. Deu para entender como é que a gente consegue resolver essa questão, pessoal? Sim, agora só falta a prática, praticar mais mesmo para Uhum. aderir o cálculo. Beleza. E aí, como eu falei para vocês, na semana seguinte eu vou deixar atividades, né? E essas atividades elas vão ser semelhantes a essas questões que vocês responderam aqui, tá? Para que vocês se apropriem do conhecimento e consigam se dar bem no vestibulares, tá? E aí nós temos a última questão, né, que admitindo-se que 560 litros de CO2 pudessem apagar um incêndio de uma sala, atenção para esses dados, né? 560 litros de CO2 para apagar uma sala. Um extintor contendo 4,4 kg de gás carbônico nas condições normais de temperatura e pressão apagaria o incêndio de. E aí nós temos as massas molares, né? Carbono, oxigênio, e também nós temos o volume molar dessa substância aí, desse gás, nas condições normais de temperatura e pressão, que é 22,4 litros. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular primeiro qual é a massa molar do CO2. CO2 vai ter o seguinte, carbono é 12, mais o oxigênio é 16, ele aparece duas vezes. Isso aqui, meus amores, é para dar 16 vezes 2, 32, mais 12, 44 gramas por mol, tá? Então, nós temos isso, né? E o número de mols, 1 mol tem 44 gramas. E agora o que é que eu vou fazer, professor? Eu posso calcular, pessoal, quantos mols eu tenho em 4,4 quilogramas desse gás. Então, eu faço regra de 3. Ó. 1 mol, nós temos 44 gramas, tá? 4,4 quilogramas eu multiplico por 1.000. Então, eu vou ter um número X de mols para 4.400 gramas, tá? 44x vai ser igual a 4.400 vezes 1 dá 4.400, né? Então, meu x vai ser 4.400 dividido por 44. E aí, mulher? Beleza? Então, vou obter aqui um número de x vai dar igual a 100 mols, né, de CO2. Tranquilo? 100 mols. Primeira parte. Então, chegamos ao final, que é a nossa resposta. Eu vou duplicar aqui a tela no slide. 100 mols, tá? E aí nós temos o seguinte. O volume molar é 1 mol de CO2 ocupa 22,4 litros. Então, se nós temos 100 mols de CO2, nós vamos ter um volume Z. Então, nós temos Z é igual a 100 vezes 22,4, desloca a vírgula duas casas para a direita, né? Por causa desses dois zeros. 2, 2, 4, 0, 0. Então, nós temos um volume de 22.400 litros.
Tá certo? E aí na questão, você tem o seguinte. Uma sala, né, é possível ser apagada com 560 litros. Então, você vai pegar aqui para uma sala, é necessário 560 litros. E para um número W de salas, são necessários 22.400 litros, né? Então, o número W aqui vai ser 22.400 dividido por 560. Corta, corta, corta zero com zero. Então, o W vai ser igual. Vai ver. Dividido por 560. Deu 40. Deixa eu ver aqui. Tá, alguma coisa está errada aqui, né? Aqui deu 40 salas. Mas tem alguma coisa errada. Vou ver aqui. 22,4. 100. Pronto. Aqui, ó. 22,4 vezes 100 dá 2.240. E não 22.400, né? Então, esse número aqui, deixa eu apagar. Tá no final isso aí, tá? Vai ficar 2.240 dividido por 560. E esse número dá exatamente 2.240 dividido por 560, 4 salas. Tá? E aí a gente tem aqui como item, o item correto, sendo o item D, 4 salas. Beleza? Às vezes você chega no final da questão e comete, né, um gafe, como eu cometi aí, e é necessário que você revise onde é que você errou, né, por uma falta de atenção aqui para o deslocamento da vírgula, certo? Beleza, galera? Alguma dúvida na questão? Sim, professor. Tem dúvida, homem? Ou deu tudo certo? Deu certo. Muito bem. Então, pessoal, as questões eram essas, né? Eu vou estar salvando aqui o vídeo agora, vou estar parando a gravação e daqui a pouco eu faço a frequência. Tranquilo? Não saiam agora, tá? Agradeço aí pela atenção de vocês. Qualquer coisa me chame no WhatsApp.